Vera Borges. Nós vamos começar esse terceiro café filosófico do 5º Sarau Todas as Tribos, agradecendo ao Palace pela oportunidade de estar utilizando o espaço, agradecer também à Ordem dos Jornalistas, né, de Ribeirão Preto, e agradecer ao Sarau Todas as Tribos por esse convite que é sempre tão bom. Tá? Hoje o Café Filosófico vai falar sobre o Velho Mundo Novo. Esse Velho Mundo Novo que eu vou falar é a respeito dos conceitos e preconceitos que a sociedade tem. Esses conceitos e preconceitos, eles vêm de um olhar que a sociedade tem através dos conceitos que ela apresenta, que ela forma, e a partir desse olhar, então, ela vai definir o que é certo e o que é errado. O que está dentro do certo, ela aceita. O que ela condiz, né? O que ela determina como errado, ela então rejeita. Essa rejeição pode ser uma simples hostilização ou pode chegar à violência, inclusive a genocídios, como já vimos na história da humanidade. Então, nós vamos pensar um pouquinho, né, a respeito do universo. Nós temos um universo imenso, nós somos muito pequenos diante do tamanho do universo e mesmo assim nós temos a pretensão de sermos muito importantes. E dentro desse universo imenso de várias galáxias, né, centenas de planetas, nós, como figuras muito pequenas, determinamos que o mundo foi feito para nós e nós determinamos desse mundo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e a partir disso nós julgamos as pessoas e as ações dessas pessoas e aí nós determinamos dentro da sociedade quem deve ou não deve ser aceito. Então, esse é um comportamento humano cada vez mais presente na nossa sociedade, como nós vimos nos meios de comunicação de massa, onde a violência prospera em termos de agredir, de rejeitar, de rechaçar aquele que nós consideramos ser diferente e não aceito. Né? Quando nós pensamos, então, na formação do universo, nós temos que lembrar de Empédocles. O Empédocles vai dizer que o universo, ele é feito através dos 4 elementos, o fogo, a água, a terra e o ar. E esses 4 elementos, segundo o pensamento cosmogônico do Empédocles, ele é unido pelo amor e separado pelo ódio. Essa concepção do Empédocles, ela já vai influenciar Platão nesse dualismo entre o amor e o ódio, o bem e o mal. Ou se está de um lado, ou se está de outro. Então, o amor servindo como elo de união entre os elementos para formar coisas dentro do universo e o ódio servindo para separar esses elementos, fazendo com que os elementos sejam diferentes por conta dessa separação. Pensando então nessa separação, nós vamos pensar na palavra conceito, que significa tudo aquilo que nós definimos como sendo aquela coisa, aquele objeto. Então, quando nós colocamos uma verdade naquilo, nós estamos conceituando. Então, nós vemos uma fruta e nós vamos definir, essa fruta é uma maçã, essa fruta é um abacaxi, essa fruta é uma banana. Isso é um conceito de objeto. A partir do momento que nós vamos conceituar esse objeto, pressupondo um valor, aí já começa a ter o conceito realmente mais complexo. Quando você diz que essa fruta é gostosa ou essa fruta é ruim, você já está, então, dando valor a esse objeto e aí você vai influenciar outras pessoas dentro desse valor. Então, quando nós vemos algumas flores, nós conceituamos essas flores, então, como objetos belos. Em geral, as flores estão relacionadas à vida, as flores estão relacionadas à alegria, as flores estão relacionadas a tudo que é muito bom, muito vivaz. Agora estamos na primavera, então as flores vêm a remeter à alegria. Juntamente com o conceito, nós temos o preconceito. O preconceito é um conceito distorcido que nós temos das coisas. Normalmente, o preconceituoso é não só aquela pessoa que é ignorante, ou seja, desconhece o conceito verdadeiro, mas muitas vezes é aquela pessoa que solidifica um conceito e não permite pensar de outra maneira sobre aquilo. Então, se ele determina que o correto é que a pessoa seja magra, então ele vai ter preconceito contra a pessoa que não seja magra. Se o correto ele vai achar que é uma pessoa ideal, é uma pessoa alta, logo ele vai ter preconceito contra uma pessoa baixa. E assim sucessivamente. Então o preconceito vem não apenas do desconhecimento a respeito do conceito daquele objeto, daquela pessoa, ou da ação daquela pessoa,
E também vem não só do desconhecimento, mas também quando você coloca aquela verdade como uma verdade absoluta, quando você coloca aquela verdade como um dogma, alguma coisa que não pode mudar dentro da sua cabeça, e aí gera o preconceito. Então, as mesmas flores que eu vejo num jardim, as mesmas flores que eu vejo enfeitando um buquê para uma namorada, eu vou também ter essa flor ali numa coroa de flores para o morto. Então já muda o meu conceito em relação à flor. Aquela flor já não é mais sinônimo de alegria, aquela flor já não é mais um sinônimo daquilo que é bom. Então, em geral, o ser humano é muito prepotente. Ele se coloca, então, no direito de definir o que é bom, o que é ruim. Ele se coloca no direito de definir quem deve ou não deve habitar o nosso planeta, quem deve ou não deve residir em um determinado país, quem tem ou não tem direito à educação, quem tem ou não tem direito a respeito, o que a pessoa deve fazer com o próprio corpo. Então, os seres humanos, pela sua prepotência, pelo seu jogo de poder, ele tem esse comportamento de tentar direcionar a ação do outro a partir daquilo que ele concebe como verdade. Desde o começo da humanidade, nós sofremos uma série de prejuízos humanos por conta do preconceito, ou seja, por conta da determinação de grupos de acharem que eles é que determinam o que é verdade, o que deve ser, então, dito ou interdito, o que pode ser falado, o que não pode ser falado, e aquilo que foge ao que o poder determina para o controle do corpo é considerado, então, promíscuo, é considerado, então, profano, e aí esse tipo de comportamento, então, ele é rechaçado. As pessoas podem sofrer não só a saída delas de um determinado grupo, a saída delas de uma determinada cidade, mas também pode significar a própria morte, se ela fugir dos conceitos, fugir das leis e das normas determinadas a partir desses conceitos. Quando a gente fala de conceito hoje, a gente está muito ligado ao conceito de politicamente correto, Então, todas as pessoas, elas tentam hoje, nos meios de comunicação de massa, ou mesmo dentro da escola, quando vai se apresentar um trabalho, ou mesmo numa conversa de amigos, você tenta ser politicamente correto. Então, politicamente correto é quando você procura palavras para você se colocar em relação a uma situação ou uma determinada pessoa, para que você não agrida essa pessoa, para que você não demonstre que você tem preconceito. Não existe diferença em você falar que o indivíduo é negro, é preto, é africano. Não existe diferença na palavra se o que você está falando é simplesmente aquilo que você acha. Diferente de você falar de uma forma pejorativa. O fato de você falar que o indivíduo é negro e pensar de modo pejorativo significa que você tem preconceito, independente de você ser politicamente correto ou não. Então a sociedade fica muito presa ao politicamente correto, ou seja, a hipocrisia, a se falar de um modo não agressivo em relação ao negro, ao homossexual, à mulher, às pessoas de classes sociais D, E. Então as pessoas ficam muito preocupadas em agradar no discurso, mas no íntimo delas, o comportamento delas em relação a essas pessoas é preconceituoso. Não adianta você falar com uma colega, a mulher dirige mal mesmo, mas eu estou brincando, e ser politicamente correto, sendo que você realmente acredita que a mulher não dirige bem, que a mulher é inferior, que a mulher não deveria ocupar determinados cargos, que a mulher não deveria ter tanta emancipação assim como elas têm procurado ter hoje. Então, o que importa realmente é o que você sente, ou seja, o conceito que você tem daquilo, e não o discurso, porque o discurso pode ser muito bonito, mas, enfim, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, pode ser uma coisa extremamente pesada em relação àquela situação. Então, o Hobbes e o Rousseau, eles vão travar esse impasse em relação ao bom selvagem. Então, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, como pensa Rousseau, ou o homem é mau por natureza, como pensa Hobbes.
Então, as normas morais deveriam, para Rousseau, simplesmente devolver o homem a esse estado de natureza. Enquanto para Hobbes, as normas morais é para controlar um homem mau. Então, sempre o pensamento é em relação a isso. Nós nascemos mal ou nós nascemos bom? Como nós nascemos? E a partir daí, nós vamos desenvolver, então, o discurso que nós vamos ter em relação a esse ser humano. Em relação ao politicamente correto e ao ser humano que nasce, né, sendo bom ou sendo mal, tendo que fazer suas próprias escolhas, eu vou pensar um pouquinho nessa frase, porque a gente está num momento tão estranho, né, preocupado tanto com o discurso e não com a ação, que de repente você fica tão preocupado em não falar determinadas coisas que as pessoas começam a ficar mudas. Então você olha, por exemplo, nas redes sociais, determinadas pessoas pararam de se comunicar, porque tudo que elas colocam lá pode ofender alguém. Então, se elas fazem um discurso a respeito do amor, é porque elas têm preconceito. Se elas fazem um discurso a respeito da religião, é porque elas têm preconceito. Se elas fazem um discurso a respeito da família, é porque tem preconceito. Então, todo discurso que é feito é criticado como se fosse um posicionamento radical daquela pessoa. E a pessoa é julgada por aquelas frases que ela põe, por aquelas imagens que ela põe. Então, está cada vez mais difícil você se comunicar sem que você tenha alguma implicação preconceituosa. Inclusive, os próprios artistas, né, os humoristas, eles têm ficado de saia justa. Porque como é que eles vão fazer piada hoje? Porque toda piada pode ser considerada uma ação preconceituosa. Você está agredindo uma determinada minoria. E aí a gente vai ser pessimista, né? Como Schopenhauer é pessimista, eu também sou pessimista em relação ao ser humano. Eu acredito que o ser humano, por essa prepotência dele de achar que ele é melhor do que o outro, que ele pode dizer a verdade, que determinados grupos, desde o início da história da humanidade, determinaram o que é certo e o que é errado, e outros aceitaram essa determinação, que a partir disso, esse ser humano, então, ele vai impor o seu valor moral. E aí, ao impor esse valor moral, como diz Schopenhauer, não é? O mundo acaba sendo a representação do desejo desse homem. E aí eu represento o mundo de acordo com o meu desejo, não de acordo com o mundo é. Porque para Schopenhauer não dá para saber como o mundo é, porque o mundo sempre é representado por meia dúzia de cabeças pensantes e as outras simplesmente se submetem ao pensamento que já foi determinado, às palavras que já foram determinadas, aos conceitos que já foram determinados. Nós, quando nascemos, nós nascemos crus, nós nascemos sem nenhum conhecimento. E a partir desse nascimento, nós vamos tendo então a implantação, a aquisição desse conhecimento através das nossas experiências. Outro filósofo pessimista em relação ao ser humano é o Nietzsche. O Nietzsche vai dizer que a moral do rebanho, ou seja, que o homem, ele em algum momento se deixou levar por um grupo de homens, por um grupo de pensadores, e esses pensadores então determinam o que é verdade, determinam o que é bom, e todas as pessoas daquele grupo acabam seguindo. Então o Nietzsche diz que a partir desse pensamento eu só posso acreditar na emancipação do homem, ou seja, que ele deixa de ser preconceituoso individualmente e não coletivamente. Não tem como o homem deixar de ser preconceituoso coletivamente, porque a maioria segue a cabeça de outras pessoas, seja pelos meios de comunicação de massa, seja pelo meio da religião, seja pelo meio, né, da própria sociedade, da escola. As pessoas sempre vão fazer escolhas, e essas escolhas estão relacionadas ao grupo ao qual elas pertencem. Então, algum grupo se determina o detentor desse conhecimento verdadeiro, desse conceito verdadeiro, e o outro tem que se submeter, ou o outro tem que ser exterminado. Então, Nietzsche ele vai fazer uma crítica às pessoas que pensam que essa moral do rebanho, seguir o rebanho, seria alguma coisa importante para o desenvolvimento do ser humano, e o que não é. Para Nietzsche, então, o que seria importante seria essa emancipação. Eu decidi o que é melhor, eu me levantar diante das outras pessoas e dizer, eu não vou pensar desse jeito, eu vou pensar diferente. Eu vou me abrir a outros pensamentos. Outro filósofo muito importante na questão do conceito foi Aristóteles. O Aristóteles diz que tudo que a gente aprende pelo hábito.
Então, nós nascemos sem nenhum conhecimento e através do hábito nós aprendemos. Então, eu começo a pensar nas crianças. As crianças não nascem preconceituosas. As crianças nascem puras, segundo o pensamento do Aristóteles. E quem coloca o preconceito na criança? Quem fala para a criança o que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal? É a família, são os meios de comunicação de massa e é a sociedade. Então, em algum momento, um desses fatores de intervenção dentro dos conceitos dessa criança, que vai se tornar um adulto, está doente. Ou a família está contaminada pelo preconceito e acaba reproduzindo nessa criança o preconceito, ou os meios de comunicação de massa, através de mensagens diretas ou subliminares, também reforçam esse preconceito, ou a sociedade como um todo é preconceituosa e hipócrita. E reforçam também para essa criança que ela deve se encaixar em algum grupo, se encaixar em alguma verdade, porque também, se ela não se encaixar, ela vai ser hostilizada. O Locke é outro filósofo também, que vai dizer que o indivíduo nasce uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, e a partir das experiências que ele vai tendo no cotidiano, é que ele vai adquirindo, então, o conhecimento. Logo, Locke e também o Aristóteles vai questionar a sociedade que forma o indivíduo. Então, se existe preconceito, ele não é inato. Eu não nasci com preconceito. Eu não nasci acreditando que o corpo ideal é o corpo das manequins, que parecem cabides. Eu não nasci pensando que a cor ideal é a cor branca ou amarela, ou a vermelha ou a marrom. Ao nascer como um bebê, eu sou alguém que não tem nenhum conhecimento a respeito nem de cor, nem de maçã e nem de amor. Isso tudo é aprendido, isso tudo é ensinado. E se quem ensina essa criança está contaminado pelo preconceito, então essa criança vai crescer pensando que o certo é ser da forma como a mãe disse, a forma como a religião dela ensinou, a forma como a televisão mostrou. E por falar em filósofos politicamente incorretos, porque a filosofia é a área do politicamente incorreto, né? A filosofia que sempre quebra paradigmas, faz as pessoas pensarem diferente, faz as pessoas questionarem por que elas agem em função de medo, em função de agradar a alguns, a fazer parte do grupo e não a pensar por si próprio. Sócrates foi um filósofo politicamente incorreto, tanto é que ele teve que tomar cicuta, se matar, porque a sociedade julgou que ele era um ser corrupto, porque ele fazia os jovens pensar. Ele era um ser sem preconceito e ele era um ser despojado. Ele não se preocupava com a aparência física, ele era considerado uma pessoa feia, dos padrões de beleza gregos, né? Sempre tivemos padrões de beleza. E aí, ele andava descalço, ele era uma pessoa sem apego material e conversava com todas as pessoas, mulheres, crianças, soldados, escravos, e isso era corromper o sistema, porque o sistema grego dizia que cidadão era só o homem branco, o homem cidadão grego ateniense nascido em Atenas, o homem rico, a mulher, o escravo, o estrangeiro, nenhum desses era cidadão. E o Sócrates ignorava esse tipo de informação. E ele conversava com todas as pessoas, porque ele achava que todas as pessoas podiam pensar. E a partir desse momento, ele foi julgado, então, como um corruptor das normas estabelecidas. Sempre o preconceito está relacionado com normas. Você segue uma norma, você segue um valor moral, e aí, a partir disso, nasce o preconceito. A mídia tem mostrado isso, é o preconceito de gênero. O preconceito de gênero, ele vem desde a antiguidade clássica. Eu tenho o exemplo da Hipátia, de Alexandria, que ela foi queimada viva por fanáticos religiosos no século V, justamente porque ela tinha um comportamento diferente do que eles determinavam que a mulher tinha que ter, que era aquele da passividade, daquele da obediência. Ela era uma matemática, uma física, uma lógica, uma filósofa, e isso era totalmente contrário ao que determinavam para as mulheres. Então, quando houve algum conflito religioso naquela região onde ela morava, eles resolveram, então, pôr fogo nela. Primeiro eles espancaram ela em praça pública, depois eles esquartejaram ela e colocaram fogo nela.
para mostrar para as outras mulheres o que aconteceria com elas se elas se comportassem como a Hipátia. Outra mulher que é muito representante para as mulheres e para a liberdade feminina, né, é Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, então, ela vai escrever um livro chamado O Segundo Sexo, onde ela vai colocar a mulher não como um apêndice masculino, mas como alguém que pensa, alguém que age, alguém que pode transformar o mundo, que pode fazer o que quiser, e que o lugar da mulher é onde ela quiser. Se ela quiser ficar dentro de casa, é a escolha dela. Se ela quiser trabalhar fora, é a escolha dela. Se ela quiser vivenciar qualquer relacionamento, é a escolha dela. E ela é uma pessoa livre para escolher. Então, esse preconceito de gênero nós temos visto muito hoje em situações como religiões islâmicas, em mutilações de mulheres africanas, né? Então, nós temos ainda presenciado, por leis brasileiras, né, mais de 100 mulheres morrem todos os dias só pelo fato de serem mulheres. Seja violência doméstica, seja violência religiosa, seja violência étnica. Então, as mulheres têm sofrido essa violência constantemente, diariamente, por preconceito, por ainda os homens acharem, por uma formação judaico-cristã, que as mulheres são inferiores, que as mulheres são o apêndice do homem, que elas não têm o direito de ter autonomia, que elas não têm o direito de fazer escolhas, de determinar o que fazer com o seu corpo. E hoje ainda eu me surpreendi, eu estava olhando a internet e eu vi uma pesquisa que eles fizeram, que uma média de 30% entre homens e mulheres, 30% de homens e 30% de mulheres, acham que em caso de estupro, a culpa é da mulher. Ela deve ter feito alguma coisa para que o cara estuprasse ela. Então, só pelo resultado dessa pesquisa de hoje, você imagina que, como eu coloquei no tema do sarau, não é o velho mundo novo, não é uma coisa que acontecia lá atrás e que hoje as pessoas pensam diferente. Porque apesar do nosso desenvolvimento científico e tecnológico, nós ainda vivemos na época da caverna, em termos morais, em termos de relacionamento, em termos de desenvolvimento humano. O ser humano, como diz Nietzsche, demasiadamente humano, ainda não sabe conviver respeitando as diferenças. E o engraçado é que nós todos somos diferentes. Por que determinar um padrão? Por que determinar que aquele tipo de comportamento deve ser aceito e aquele outro tipo de comportamento deve ser rejeitado? Por que colocar uma regra e quem não participar dessa regra, ele não é só hostilizado, ele fica invisível. Invisível, inclusive, a violência, é só você olhar na periferia. Quantas pessoas, pela desigualdade social, sofrem violência por conta de estar à mercê dos traficantes ou mesmo à mercê da polícia, e as pessoas fazem de conta que não estão vendo, porque não chegou neles. Então, esse distanciamento do problema faz com que o problema continue desde a pré-história até os dias de hoje. O homem se diz civilizado porque tem um celular de última geração, mas continua mandando mensagem agressiva, violenta, desnecessária, preconceituosa para as suas redes sociais. Outro preconceito que ainda está vigente, e desde a antiguidade, se nós formos procurar em todos os livros religiosos, nós vamos ver que os homens se degladiavam por conta de religião. E aí, quem inventou a religião? Não foi o próprio homem? Ele inventou a religião para quê? Para dominar? Para controlar? E aí eu fico muito assim em dúvida, porque todas as religiões pregam o amor. E o amor é incompatível com o preconceito. Que Deus, de qual religião, que permite que eu tire a vida do outro porque ele não concorda comigo? Que Deus que vai fazer com que eu diminua o outro porque ele tem uma cor diferente da minha? Porque ele tem um gênero diferente? Porque na sua intimidade, que é da sua conta, que é a sua vida, ele escolheu ter relacionamento com quem ele quisesse. Eu é que tenho que escolher com quem a pessoa vai ter um relacionamento? Eu que tenho que escolher que religião que a pessoa vai ter? Se ela não for da mesma religião que a minha, ou se ela não seguir os mesmos dogmas que eu defendo, então essa pessoa não merece meu respeito? Como
como é que eu quero ser respeitado se eu imponho à força esse respeito? Então, hoje, como na Mesopotâmia já existia o conflito religioso, como no Egito já existia o conflito religioso, como na África sempre existiram conflitos religiosos, atualmente ainda se morre e se mata por questões religiosas, em nome de Deus. Eu só não sei que Deus é esse. É um Deus que o homem criou para controlar as pessoas, para que as pessoas sejam da forma como eles querem e façam o que eles querem, e não aquilo que deve ser feito. Aqui nós temos o exemplo do Erasmo de Roterdã, que foi extremamente perseguido pela igreja por escrever, por criticar o comportamento da igreja, no seu livro Elogio da Loucura. E um exemplo bem trágico também, não é? Que é o Giordano Bruno, que ele também foi queimado vivo depois de torturado, por dizer que não existia um geocentrismo, ou seja, que não era a Terra o centro do universo e o Sol girava em torno da Terra, mas ele defendia que existia um Sol e que os planetas giravam em torno do Sol. Mas a igreja discordava, e como a igreja não aceita um pensamento diferente, principalmente na Idade Média, durante o período de Inquisição, ele foi torturado e queimado vivo, como exemplo para aqueles que querem pensar diferente, para aqueles que querem questionar, duvidar. E aí eu me remeto ao terrorismo que foi feito essa semana, com a minha área, com a área de Sociologia, não é? Em que o governo do nosso país, o que está agora no governo, ele, então, fazendo uma grandíssima reforma na educação, só na teoria, porque materialmente as escolas continuam sucateadas, e ele disse que ia tirar, então, filosofia, sociologia, arte, educação física, porque corpo, são e mente sã nós não precisamos. Nós precisamos de máquinas, nós precisamos de robôs, nós precisamos de marionetes. E aí, no dia seguinte, de acordo com a repercussão do caso, ele voltou atrás e disse, não, essas matérias ainda continuam obrigatórias. Então, olha o valor que tem as áreas de conhecimento que questionam o ser humano. Essas áreas incomodam, porque fazem as pessoas pensarem que ontem, anteontem e hoje o homem continua com a mesma sede de dominar. E ele vai dominar pelo discurso. E o discurso cria dogmas, cria conceitos, cria preconceitos. E aí você que tem que escolher o que você quer para você. Se você quer ter um conceito aberto sobre as coisas, isso é uma maçã. Essa maçã pode ser azeda, essa maçã pode ser doce, essa maçã pode ser macia, essa maçã pode ser dura, essa maçã pode ser verde. Ela pode ser o que ela quiser, ela continua sendo uma maçã. O ser humano é um ser humano. Ele pode ser da tonalidade que ele tiver, ele pode ter a orientação sexual que ele quiser, ele pode ser do gênero que ele nasceu, que ele vai continuar sendo ser humano. Enquanto as pessoas não se olharem como seres humanos e continuarem se olhando pelas particularidades, procurando uma maneira de diminuir o outro por alguma característica, seja pelo gênero, pela classe social, pela etnia, pela orientação sexual, pela aparência, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, sempre nós vamos encontrar pessoas que caracterizam o outro pela aparência e não pela essência. Outro problema muito grave ainda no nosso país e também em outros países é o preconceito pela etnia. Não só o preconceito racial, mas também o preconceito que nós chamamos de xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. A xenofobia, em geral, ela causa genocídios, como que aconteceu com os judeus. Hannah Arendt foi uma vítima desse genocídio, onde ela teve que fugir da Alemanha e buscando a fuga do Holocausto foi parar nos Estados Unidos e escrever sobre isso, escrever sobre a barbárie, escrever como as pessoas banalizam o mal. A banalização do mal se dá a todo momento, não só eu massificando a violência nos meios de comunicação de massa e deixando as pessoas anestesiadas de tanto ver o mal,
Mas também a banalização do mal se dá no meu dia a dia. Eu deixo hoje me dar um tapa, amanhã eu deixo me dar um empurrão, aí daqui a pouco, né, de uma palavra ruim, eu já sou jogada no chão. Então, a banalização do mal também está em aceitar a violência, seja ela a violência verbal, seja a violência física. Também se dava a banalização do mal. E quando, né, a Hannah Arendt então veio para os Estados Unidos, ela começou então a fazer as pessoas questionarem por que as pessoas não fazem nada diante de situações como o que aconteceu com os judeus no Holocausto. É só você olhar, está acontecendo agora, está acontecendo. Está acontecendo na África, está acontecendo na Síria, está acontecendo no Oriente Médio, está acontecendo nas nossas favelas, nas nossas comunidades mais humildes. Mas não acontece dentro da nossa casa, então a gente não faz nada. E é o que aconteceu durante o período da Segunda Guerra Mundial. As pessoas faziam de conta que não estava acontecendo nada, porque não tinha chegado dentro da casa delas ainda. O preconceito da classe social é o preconceito mais difícil de você incutir, né, nas pessoas humildes. Eu dou aula em periferia, sempre dei. Sempre dei aula em várias escolas diferenciadas, dou aula para a elite, dou aula para a periferia, dou aula para a universidade, né? E a coisa mais difícil que você tem é colocar o empoderamento para a classe social baixa. Eles se contentam com aquilo que eles têm. Eles se contentam com a merenda da escola, mesmo ela sendo de má qualidade. Eles se contentam com a escola que não tem equipamento e vai dando jeito e vai quebrando o galho. Eles se contentam que os vereadores da cidade só aparecem no bairro em época de eleição e dão um chinelo, dão uma cesta básica, dão um ingresso para um show. Eles se contentam com tudo. E eles não veem que eles têm o direito de reivindicar. E ao mesmo tempo, a sociedade tem preconceito contra essas pessoas. Eu tenho o exemplo do Diógenes, eu gosto muito dele, porque ele mora no barril, ele é um cínico. Cínico aqui não significa uma pessoa irônica, sarcástica. O cínico aqui significa aquele que valoriza apenas o essencial. Por isso que a palavra cínico vem de cão, vida de cão. Né? Um cachorro precisa de água, comida e um abrigo. E uma pessoa também deveria se prender, não é, apenas ao que é necessário. Não é? A qualidade de vida e não a quantidade de coisas. Então, o Diógenes era uma pessoa desprendida de coisas materiais. Morava num barril, era um sábio muito respeitado na Grécia. Até que um dia o Alexandre o Grande chega para ele e fala assim: ó, Diógenes, eu sei que tu és o sábio mais respeitado da Grécia. E eu, como o Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, vim até a ti para perguntar o que eu posso fazer por você. Eu tenho muitos reinados, eu tenho muitos castelos, eu tenho muitos lugares onde você poderia lecionar, que você poderia morar. Então, me fala o que você precisa, que eu venho e atendo o seu pedido, porque eu respeito muito o seu trabalho. E o Diógenes falou para ele: então faz. Aí ele disse: faço. Ele falou: então dá licença, porque você está tirando o sol. Né? Que eu estava tomando sol, você está atrapalhando o meu sol. Então era a única coisa que o Diógenes precisava, que o Alexandre saísse, porque ele só precisa da natureza e de um saquinho de pão e de uma luminária para iluminar o seu caminho. Não precisa de bens materiais, porque ele diz: os bens materiais escravizam. Escravizam mesmo. Quantas pessoas aí estão no meio da corrupção política porque estão escravas do dinheiro? Porque pegaram o público e acharam que era privado. Porque pegaram muito dinheiro e aquilo lá hipnotizou, e aqueles que já tinham uma moral duvidosa se afundou na imoralidade e pegou aquilo que era da educação, da saúde, né, da melhoria da qualidade de vida das pessoas e simplesmente se apropriou. Então, as pessoas humildes, as pessoas que têm pouco, elas não só têm pouco, porque a gente não precisa de muito mesmo para ser feliz e para viver, mas porque alguém tem muito. Então, existe esse pensamento: ninguém fica rico sem explorar o outro. Ninguém fica milionário sem que tenha usurpado o benefício de alguém. E vem Foucault, então, para nos dar um tapa na cara, com luva de pelica. O Foucault era um filósofo brilhante, francês. Ele é um filósofo assumidamente homossexual, sadomasoquista.
E ele vem falar exatamente do controle em que o Estado, né, as relações de poder que se dão a partir do Estado e chegam até as pessoas mais simples, elas se dão a partir do controle da linguagem, do saber, que é a escola, que é os meios de comunicação de massa, que é os conceitos. O poder controla então o saber para controlar o corpo, para dizer como que você deve usar o seu corpo, inclusive dentro da sua casa. Então, o corpo é controlado pela linguagem. Ai, eu não vou deixar o botão aberto porque vai mostrar a minha barriga e isso as pessoas podem achar feio. Não é? Ai, eu não vou botar tal coisa porque as pessoas acham feio. Então, quando eu falei para as pessoas assim, eu participo de um sarau, e esse sarau é um sarau eclético, tem todo tipo de arte, e eu faço café lá. E esse sarau, você vai falar do cabaré, é uma coisa bem legal, eu vou até brincar com esse título, porque é um tema de alegria e tal. Aí eu cheguei numa reunião e falaram que a palavra cabaré remetia a uma situação um pouco desconfortável. E aí eu tive a nítida certeza como a gente é apegado ainda a valores extremamente ultrapassados. Mesmo porque o cabaré, ele significava uma coisa promíscua para minha bisavó, que a minha bisavó nunca saiu de casa, né? Ela não comprou nada, tudo é meu bisavô que comprava para ela na venda. Ela ficava dentro da roça, dentro de casa, cozinhando. Eu preciso de um pedaço de tecido para fazer um vestido, meu avô ia e comprava. Eu preciso de açúcar, meu avô ia e comprava. Então ela nunca saiu de casa. Então quando eu falava a palavra cabaré, parecia que era um palavrão. Mas nós que somos da arte, sabemos que o cabaré é um local de arte, de cultura, de alegria, de encontro, de sociabilização. O cabaré chega a ser mais saudável que o celular. Porque as pessoas conversam, se encontram, se olham. As pessoas são transparentes. E, enquanto isso, as pessoas pensam que o cabaré, então, seria um lugar de promiscuidade e prostituição. Qualquer barzinho hoje de Ribeirão Preto é um lugar de promiscuidade e prostituição. É só você se propor a fazer isso. Se você for lá com o intuito de vender o seu corpo ou de ter relacionamentos promíscuos, que a escolha é sua, o corpo é seu, você vai, não precisa ir no cabaré. O cabaré é só mais um lugar que tem arte, que tem alegria, que tem encontros. Por isso é meio perigoso, porque as pessoas preferem se esconder atrás do celular, porque ali você fica falando e fazendo o que você quer e ninguém está te vendo. Você pode até colocar um fake, né? Um rosto de uma outra pessoa, uma outra situação, criar ali uma ilusão, uma fantasia e criar sua doença ali, atrás da proteção da tecnologia. Foucault, então, vai criticar todo esse processo que se faz através da usurpação do direito da escolha, a violência contra a homossexualidade, a culpabilidade da homossexualidade em relação à AIDS, como aconteceu na década de 80, como se só os homossexuais tivessem relacionamentos homossexuais. Quantas vezes nós vemos pessoas que, socialmente falando, se mostram heterossexuais e que depois você descobre que elas tinham uma vida escondida. A pessoa, ela não é obrigada a assumir nada. Não é obrigada a assumir, ela só não pode enganar as outras pessoas. Ela não é obrigada a falar para ninguém quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta. Pelo contrário, Foucault diz assim, a única saída para a liberdade é o silêncio, porque na minha mente ninguém entra, mas as relações de poder, saber e corpo, elas querem que você fale. Então elas inventaram a psiquiatria, a psicologia, o médico, o confessionário do padre. Você tem que falar, você tem que expor, você tem que se mostrar, para eles poderem te controlar. Então você está sentindo isso, vou te dar um remédio. Você está pensando isso, então é uma oração. Você está fazendo isso, então vou te internar. Então, para controlar o corpo, para ela não fazer aquilo que o preconceito da sociedade determina que ela não faça. E para concluir, vamos falar um pouquinho então da questão racial, que é uma questão muito forte, não é? A questão racial no nosso país, ela perpassa pela hipocrisia das pessoas acharem
que existe meritocracia. Quando você dá a educação de graça para mediocrizar o indivíduo, ou seja, a periferia merece a mediocrização, uma educação sem qualidade, ou seja, um depósito de gente chamado escola, e fala que está dando a mesma oportunidade que a escola particular que forma um aluno de excelência. Então, onde está o respeito? Onde está a verdadeira oportunidade? Então, quando alguém critica a cota, eu falo, dá uma educação de qualidade, que aí eu vou lá e tiro a cota. Na unha. Dá uma educação de qualidade. Para com essa hipocrisia de que quem quer consegue, porque nós vivemos num país de exceção e milagre. Eu sou uma exceção da minha família, mas eu não quero alunos de exceção. Eu quero uma sociedade que tenha a capacidade de enxergar o quanto o preconceito é ruim para ela mesma, o quanto o preconceito ele retarda o desenvolvimento humano, o quanto o preconceito ele impede que a sociedade progrida com outras questões. Nós ficamos patinando na questão do preconceito por anos a fio e as pessoas não aprendem, perdendo tempo em falar para as pessoas, olha, somos todos diferentes. Olha aqui nessa sala, são poucas pessoas, porque não é? É um sarau para pensar, para questionar, para refletir, e atrai realmente poucas pessoas, esse tipo de trabalho, de reflexão, de questionamento. Não tem muitas pessoas, mas todas as pessoas são diferentes, e muito diferentes. E todos somos seres humanos. Então, quando existir, então, um tratamento de dignidade para todas as pessoas, principalmente em relação aos negros, porque os negros, os mestiços, as pessoas da periferia, porque são aquelas pessoas que mais trabalham e são as que menos têm oportunidade, as que menos entendem o que significa a palavra justiça, e as que menos experimentam o gosto de uma coisa chamada qualidade de vida, que é você comer bem, ter um lazer, ter uma casa confortável para você dormir, e não dormir pensando que se você acordar amanhã muito tarde, não vai dar tempo de pegar o ônibus correndo, e não ter o que comer no café da manhã, e depois não ter como levar a criança na escola, e assim por diante. Então, o preconceito, ele leva não só à diminuição do outro, para que o outro se sinta inferiorizado psicologicamente, mas o preconceito, ele gera o bullying, ele gera a violência e ele gera a morte. A morte, não só a morte física, né, mas a morte da incapacidade da pessoa reagir e se tornar uma pessoa melhor. Então, todos nós temos preconceito. Todos nós temos preconceito. A pessoa não pode ser hipócrita de falar, eu não tenho preconceito nenhum. Tem. Todas as pessoas têm preconceito. Às vezes tem preconceito de si mesma e nem sabe. Ou melhor, não quer saber. Porque para a gente sarar, para a gente se curar de qualquer doença, qualquer uma, porque o preconceito é uma doença, a partir do momento que ele vira violência, ele é doença. Eu preciso primeiro ter consciência do meu preconceito, como qualquer outro vício. Para eu me curar de um alcoolismo, eu tenho que ter consciência que eu sou alcoólatra. Para eu me curar de qualquer compulsão, eu tenho que enxergar essa compulsão como doença, como um atrapalho na minha vida. Então, que cada um possa pensar no seu preconceito, o quanto isso atrapalha a sua vida, e abrir a cabeça e perceber o quanto pode melhorar, e pode melhorar o seu entorno, o seu meio, se ele se tornar menos preconceituoso e mais aberto a outros conceitos que não aquele que ele acredita que seja o único verdadeiro. Boa noite a todos.